Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo agora. Vamos fazer uma live com o Marcelo, que é o Head de Logística, o Portfolio Manager do Fundo de Logística da REC, né? Vamos ver se... ele já está aqui. Vamos lá, Marcelo. Opa! O Marcelo já vai entrar. Vamos esperar um pouquinho. Boa noite, Silvio, José. Fala, Marcelo. Tudo bem, Moisés? Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo. Estou aqui apanhando com o telefone, que eu não posso ser no computador, tem que ser no telefone, né? Exato. Você não tem aquele negócio que apoia? Eu tenho, só que quebrou a rosquinha, tem que ficar aqui, e fica meio torto, né? Tem que ficar segurando com o dedo para não ficar. Mas enfim, preciso comprar um novo. Acabou a pandemia, né? Então a gente acaba negligenciando essas coisas, mas vamos lá. Legal. Marcelo, boa noite, bom falar com você. A gente estava hoje lá na REC, na reunião de pipeline, né? E agora estamos fazendo uma live no Instagram. Já tem um pessoal entrando, né? Vamos falar do Helg. Acho que se a gente falar uns minutinhos, uma meia hora, e aí vai ter algumas perguntas, né? Eu vou pedir para o pessoal fazer a pergunta direto na caixinha do ponto de interrogação, porque aí fica mais fácil para que eu possa olhar as perguntas e a gente responder, né? Então, Marcelo, iniciando já em benefício dos participantes que já estão online, né? Vamos começar. A ideia aqui é a gente bater um papo sobre o fundo Helg, né? Muitos investidores, após a divulgação do último resultado, dividendo e do relatório, né? Tiveram alguns questionamentos. Primeiro, ficaram felizes, né? E, obviamente, eles querem saber se essa é uma felicidade por um bom tempo ou se é só nesse mês, né? Então, como o fundo distribuiu 0,97, né, reais por cota, né, o pessoal ficou feliz e tal, e querem saber um pouco mais se esse é um resultado recorrente, se ele foi, vamos dizer, causado por algum evento extraordinário, como é que está o fundo, como que estão os ativos, os imóveis, os contratos de aluguel que vão vencer esse ano, se serão renovados ou não, e também com relação ao passivo, né? Tem uma dívida de 12 milhões que vence em dezembro desse ano, né? E 50 milhões no ano que vem. Então, como que você e nós da gestão vamos encarar esse desafio, né? Então, a palavra é sua, Marcelo, e à medida que for aparecendo as perguntas, eu vou colocando elas para você. Tá ótimo. Bom, mais uma vez, boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Eu vou começar falando do resultado de maio, que a gente distribuiu agora em junho, que houve dois componentes importantes. O primeiro, o que é sustentável desse resultado? E acho que as pessoas acabam tendo a paciência ou a vontade, ou às vezes não conseguem, porque não são financeiros ou financistas como nós, né? E não fazem a conta do resultado. Se você olhar para o resultado que está no DRE do fundo, a gente de fato entregou 0,87 no mês, desculpa, 0,93, 0,87 foi o número de abril. A geração de caixa 100% do resultado em maio foi de 0,93, arredondando para cima. Por que nós distribuímos 0,97? Porque a gente vinha distribuindo a menos do que os 95, que é o mínimo que a gente tem que distribuir, no começo do ano, especialmente nos 3 primeiros meses, nós entregamos 0,70 por cota. E por que nós fizemos isso? Porque nós tínhamos medo de algumas situações, tinham coisas para pagar, a gente teve que cancelar a nossa emissão, não sabíamos exatamente como é que seriam as contas dos advogados, por exemplo. Então, a gente preferiu ser conservador, segurar um pouco de caixa. Quando a gente viu qual que era realmente a previsão de gasto que a gente tinha, a gente começou a acelerar a distribuição, porque pelo regulamento, pelas regras, né, dos fundos imobiliários, eu sou obrigado a distribuir 95% dentro do semestre. Então, e a gente pretende, isso aqui, aliás, é um bom momento para passar um ponto importante da nossa visão estratégica aqui como casa, como REC. Nós sim queremos distribuir sempre 95%, é importante a gente reter um pouco desse capital para fazer algumas obras de melhoria, por exemplo,
correções que acontecem ao longo da vida útil dos ativos são necessárias fazer, ou melhorias mesmo para poder reter inquilinos. Por exemplo, uma cabine primária em extremo e assim por diante. E é importante a gente ter essa reserva de caixa. Então, a partir de agora, nosso ideal, nosso objetivo declarado é sempre entregar os 95%. No segundo semestre, que aí vem o ponto que você levantou, o que é verdadeiro, o que não é. A gente não gosta de falar de guidance, mas se você olhar o número 0,93, ele é o resultado real do fundo. Se você olhar cada uma das linhas, é aluguel, é taxa de gestão, de administração, algumas despesas, caixa, né? Isso, como a gente não paga juros, nossa estrutura de juros é balão, a gente paga tudo no final, não tem, o resultado é esse mesmo, não tem. Se você esmiuçar, quem tiver essa paciência ou quiser depois mandar perguntas especificamente para a gente, olha os resultados. A gente abre, na verdade, as linhas principais do DRE. A gente pode abrir um pouco mais, a gente não gosta de ficar entrando em detalhes exagerados, para deixar vocês tranquilos, vocês investidores, vocês nossos cotistas, mais tranquilos de que o resultado é aquele mesmo. E, Moise, volta para a nossa estratégia lá atrás, né? Quer dizer, a gente está colhendo o que a gente plantou. Nós compramos, sem nenhuma falsa modéstia aqui, nós compramos muito bem os ativos, quase todos eles com aluguel, com exceção, o único que não tinha aluguel para recuperar era Extrema. Agora já começa a subir, porque a Extrema está subindo ainda mais o aluguel, tem contrato sendo renegociado a R$ 29, R$ 31. O nosso está na média, agora vai chegar a 28 e alguma coisa, né? Então, a gente está, de fato, colhendo o que a gente plantou. Comprou bem, aluguel baixo, abaixo o valor de reposição, agora está chegando no resultado. Então, é só uma questão, de novo, está tudo no DRE, né? É só olhar lá, é só ver que a gente não está fazendo matemática nem nada, o resultado é esse mesmo. E, bom, tem alguma pergunta já? Posso falar dos contratos já? Tem uma pergunta aqui, é um dos temas que a gente vai cobrir, né? Agora, tem o Gustavo Garcia de Almeida, né? Ele pergunta se vai ter emissão do Helg, né? Porque, obviamente, existe um compromisso para dezembro deste ano, né? No qual é 12 ou 13 milhões de reais. Então, qual que é a nossa estratégia, a sua estratégia para lidar com essa questão? É emissão, não é emissão? Conta para a gente quais são as alternativas. Nós temos 4 possibilidades, na verdade, dentro da nossa estratégia de resolver esse problema. Só para dar um passo para trás, mas para aproveitar para quem não sabe da história toda, nós deveríamos ter pago uma parcela significativa da dívida em fevereiro passado. E a gente renegociou isso com o Santander para exatamente sair do ciclo eleitoral. A gente estava, o ano está difícil, no começo do ano que vem vai ser, espero eu, muito melhor do que a gente está vendo agora. Então, essa renegociação já aconteceu, já foi resolvida, e a gente tem 10 milhões para pagar até 31 de dezembro, junto ao Santander. Com os juros, vai dar uns 12, 13 milhões, depende de quando a gente fizer esse pagamento. Nós temos basicamente 4 possibilidades. Vender algum ativo para fazer pagamento disso ou pagar mais. Nós podemos renegociar a dívida com o próprio Santander, é uma possibilidade. A gente não abordou isso ainda com eles, mas é uma possibilidade. Nós temos uma terceira possibilidade que está sendo feita, que está sendo estudada por nós, que é renegociar a dívida, ou reperfilar, como você gosta de dizer, já falou isso inclusive em outras lives, né? A dívida, trocando isso por uma dívida mais longa, um cenário com mais tranquilidade para a gente pagar, para inclusive alongar essa potencialidade de pagamento. E a quarta possibilidade é, eventualmente, ter que fazer uma emissão pequena no segundo semestre, mas são 4 possibilidades. Aí a gente vai ver qual delas é que vai dar certo. Seria leviano da minha parte dizer que vai ser a 1, a 2, a 3 ou a 4. A gente está com todas elas abertas na mesa, vamos fazer o que for melhor para o cotista, com calma. Nós temos, a partir de agora, 6 meses praticamente, né? Temos 6 meses e uma semana para resolver esse problema. Não é que a gente vai começar a olhar agora, a gente já está olhando isso já faz 6 meses. Quando a gente renegociou a dívida com o Santander no final do ano passado, já estava prevendo essa possibilidade e tem pensado estrategicamente nessa solução. Mais alguma pergunta ou posso falar um pouquinho dos contratos de locação? Pode falar, você quer falar dos ativos, né? Fala um pouco eu queria, é que você me perguntou sobre os reajustes de aluguel, né? Então, fala dos reajustes. Eu quero entrar um pouco no detalhe e por exemplo, só para dar alguns números principais aqui, né? Quando a gente comprou, por exemplo, Queimados, que é um ativo pequeno, lá no Rio de Janeiro, o aluguel médio era de R$14, ele está chegando a 17 já.
tem um único contrato que a gente não conseguiu puxar, todos, são 8 módulos, né? Um único módulo de 1.600 metros que nós não conseguimos puxar o aluguel, porque o aluguel vence ano que vem e o antigo proprietário não tinha dado margem para a gente corrigir tão rápido como eu corrigi os outros aluguéis. Mas todos os outros subiram, estão todos chegando muito próximo de mercado, e a gente vai conseguir no ano que vem botar o ativo em valor de mercado. Se você olhar Contagem lá em BH, na grande BH, mesma história, não com a mesma magnitude, mas a mesma história. O Tercan, que eu sempre gosto de falar, em Camaçari, o Regular Camaçari, ele tinha um aluguel médio de R$ 12. E a gente tinha prejuízo com condomínio, porque tinham inquilinos que não pagavam condomínio. Agora todos pagam condomínio, todos pagam IPTU, e a gente conseguiu subir o aluguel. Tinha aluguéis, o aluguel de R$10,68 está pagando quase R$17 agora. São praticamente 70% de aumento. Aí você vai me perguntar, por que a gente não anunciou isso ao mercado? Porque alguns desses contratos ainda não foram, embora já estejam pagando, já estão no nosso resultado financeiro, ainda não foram formalizados, e a gente só gosta de soltar ou comunicado ao mercado ou fato relevante, a hora que está formalizado, está no preto no branco, lá no papel, para a gente realmente botar isso na mesa. Né? Mas, o que eu me disse no começo dessa nossa conversa, aconteceu o que a gente previa, né? A gente está conseguindo recuperar, e aí uma das críticas que eu via no começo, mas seus contratos não são BTS, são contratos super curtos. Foi de propósito, a gente fez isso, não é por sorte, é por escolha nossa. Nós escolhemos aluguéis, contratos, pensa bem, eu gosto sempre de dizer isso, a legislação a lei do inquilinato no Brasil trata nós, proprietários, como malvados, e os inquilinos como hipossuficientes, como se não tivessem capacidade de entender nada. Então, no momento de crise, para eles podem sentar na mesa e renegociar para baixo nosso aluguel. Mas no momento de crise, quer dizer, onde nós estamos com a faca e o queijo na mão, né, o momento é favorável para o proprietário, é muito difícil subir o aluguel, a menos que já vencendo o contrato, ou a gente esteja perto de uma renovatória. E renovatória é sempre muito, muito delicada, é muito complicado de fazer. E eu prefiro o contrato vencendo, porque é fácil. Não quer, eu tive essa conversa, se tiver algum inquilino meu aqui assistindo, vai saber disso, a conversa foi muito clara. Quer, não quer, pode ir embora. Tem fila de entrada na porta. No preço que você está pagando, tem um monte de gente para entrar no ativo. É muito barato. Você paga mercado, ou você vai embora. E eu não faço isso de maneira desagradável, nem maneira assim, sabe, impondo. Eu uso a inteligência de mercado. Falo, olha, inclusive um dos inquilinos que vem esse contrato agora, dia 31 de julho, já renegociou verbalmente, a gente está agora fazendo aditivo, por mais 3 anos, desculpa, mais 2 anos, que é lá em Extrema, o que eu pedi para eles fazerem? Vai para o mercado, vê o que tem no mercado, vê como é que estão os contratos, depois a gente volta a conversar. Porque se eu falasse, olha, o preço é tanto, ele ia espanar comigo, achar que eu sou louco. Então, vai lá ver como é que está a situação. Aí ele voltou, até aceitando o aumento. Não dei aumento, mantive o aluguel como está, porque eu não quero também descolar do aluguel, eu quero entregar para o nosso cotista previsibilidade de resultados, eu quero ter inquilinos com a gente por 10, 15, 20 anos. E para isso eu tenho que ser justo. Eu não posso ser nem bonzinho, nem super ganancioso. Eu tenho que ser justo, trabalhar dentro de parâmetros de mercado. Isso é fundamental. E é o que a gente tem feito. Então, eu estou no momento de transição do fundo, onde eu estou saindo de um patamar de mercado muito baixo para um patamar de mercado. Né? De aluguel muito baixo de mercado. E agora estou levando esses aluguéis mais próximos de patamar de mercado. Como é que vai ser o futuro? Difícil, né? Como gosta de falar o Rafael Birman, hoje de manhã eu estava polindo minha bola de cristal, ela caiu no chão, quebrou, não sei o que vai acontecer mais. Né? Então, mas eu já roubei essa frase do Rafael há muitos anos e continuo usando. Né? Então, a gente, na verdade, não sabe, mas quando a gente olha para a necessidade de logística no Brasil, no mundo, quer dizer, a história é uma ladainha que todo mundo está cansado de ouvir. Vai precisar de mais galpão, de melhor qualidade no país inteiro, todos os mercados. Tem mercados que são piores do que outros, ou que não vão dar certo? Sim, claro. Mas nós não estamos nesses mercados, né? Então a gente está. E, aliás, para quem não viu, recomendo fazer a leitura do relatório de abril, que saiu em maio, onde a gente entrou com detalhes bem interessantes sobre cada um dos ativos. Por que eu comprei aquele ativo? Como é que a gente fez a gestão? Quais são os riscos inerentes? Quais são as oportunidades de a gente ganhar dinheiro? Está tudo lá. E a gente, de tempos em tempos, vai revisitar esse relatório e fazer uma atualização. Como é que o mercado trabalhou, né, como é que o tempo trabalhou nessa visão estratégica. Porque, de novo, não é estático, né? O mundo é dinâmico, a gente está
O equilíbrio é um equilíbrio dinâmico, não é um equilíbrio estático. A gente está constantemente se ajustando à realidade. Legal. Marcelo, então, para o pessoal que entrou há pouco tempo, né, só recapitulando, a gente falou do nível de dividendo de 0,97, em princípio recorrência na faixa de 0,93, né, mais ou menos, né? Obviamente a gente não dá guidance, mas tem essa recorrência porque não teve ativo, vamos dizer, resultados extraordinários, né? Com Exato. relação à solução do passivo de curto prazo, tem 4 alternativas, né? Venda de ativo, reperfilamento, renegociação com o Santander e ou uma emissão pequena até o fim do ano, que não é um grande problema, né? Com relação aos contratos que estão vencendo, existem conversas e você tem um certo grau de confiança que essas conversas serão positivas para o fundo, né? Então, isso também é um aspecto interessante. E sobre ativos, eu acho que não vale a pena entrar nos imóveis, porque no relatório de abril, como você mencionou, está super bem detalhado, né? Esse último não teve esse detalhamento porque aconteceu Sim. no relatório de abril, que foi publicado no começo de maio, né? Existem algumas perguntas aqui sobre RECT, né? Sobre o fundo de lajes, mas a gente vai se limitar ao fundo de logística, que é o objetivo da nossa conversa aqui, né? E tirar as dúvidas com relação ao fundo de logística. Com relação ao fundo de lajes, eu acho que talvez quando terminar a emissão, acho que semana que vem, a gente faz uma com o Marcos Ayala. Vou fazer uma com o Marcos Ayala para ele É, falar do RECT, né? Semana passada fizemos com o Max sobre o REC-R, foi bem bacana. Hoje estamos com você, né, Marcelo, sobre o Helg, e semana que vem a gente faz com o Ayala, né? sim. Então, o pessoal que tem dúvidas sobre RECT tem que esperar um pouquinho mais, né? Tem uma pergunta aqui, Marcelo, do Gustavo Garcia de Almeida. Existe possibilidade de novas aquisições? Obviamente a gente gostaria, mas as novas aquisições implicam em ter uma nova Captação. emissão, né? Exatamente. Eu acho que eu vou dar um passo atrás e passar uma visão macro, como é que a gente está vendo a situação hoje. Os juros indicam queda a partir do ano que vem. Então a gente acha que este ano os juros vão chegar, ficar 12, eu estou apostando que vai ficar um pouco mais alto, na verdade. Sou um pouco mais pessimista com juros, dada a minha formação de economista. Mas eu acho que a gente, esse ano, não tem condições de ir para o mercado fazer captação para adquirir ativos novos. No máximo, a gente vai fazer uma captação para poder fazer naquelas 4 oportunidades, aquelas 4 possibilidades que eu disse anteriormente aqui. Então, não tenho como ir para o mercado nesse momento, que é uma pena, porque existem muitas oportunidades interessantes de aquisição. O mercado é um mercado que hoje está com um descasamento muito grande entre o preço pedido e o preço de fato que vão pagar pelos ativos. Então, é difícil eu conseguir atrair alguém que consiga enxergar além de 2, 3 anos, porque se você acredita que os juros vão ficar em 15% durante 5 anos, fecha a lojinha e vai embora, porque não tem, acabou o nosso mercado, entendeu? Eu acho que não vão, esse não é o cenário de longo prazo. O cenário de longo prazo é a gente ter juros altos por um ano, no máximo por 18 meses, 24 meses. Depois começam a cair. E o mercado vai abrir, nós vamos poder comprar coisas de novo. Neste momento, eu não vejo grandes possibilidades de fazer captação para comprar um ativo. A menos que eu consiga vender um ativo num preço bom, que também é difícil, né, gerando lucro para o cotista, e aí eu reutilizo os recursos, parte para pagar o Santander, parte para poder, por exemplo, comprar um outro ativo que gere um retorno, eu vou usar jargão em inglês, né, que seja accretive, não dilutive. Né? Peço perdão aqui, porque eu não sei como falar isso em português. Quando você traz resultado adicional e não dilui o resultado existente. Só vale a pena fazer aquisição se for assim. Então, por exemplo, não vale a pena eu vender um ativo que me rende hoje, tem um yield. Se você olhar a tabela que a gente coloca no relatório, ela tem um yield de cada um dos ativos, né, que ele está entregando para a gente sobre o valor de aquisição e sobre o valor do laudo que a gente fez em dezembro, que a gente tem que fazer todos os anos. Não vale a pena eu vender um ativo que está, por exemplo, entregando um yield de 9% e comprar um ativo que está entregando 7% de yield. Não faz sentido. Vale a pena comprar um que entregue 10%, que entregue 11%, e assim por diante. Então, esse é o desafio que a gente vai ter como gestor, né, como a nossa casa, né, gestora, a partir do ano que vem, quando a gente acha que o mercado vai começar a ter um pouco mais de normalidade. Entendi. Marcelo, tem uma pergunta aqui do Gustavo Borrurnal, né? O Gustavo pergunta qual o percentual de alavancagem do fundo, né? Essa aqui eu posso responder, quer dizer, nós temos 220 milhões de reais em ativos, né? E o passivo é algo da ordem de 63 milhões de reais, ou 65, né? Nós estamos falando, se você pegar e dividir
o endividamento pelo ativo, algo da ordem de 30%, né? Então, esse é o índice de alavancagem que o fundo tem. Ele não é uma alavancagem muito elevada, né, do ponto de vista de percentual, entretanto, ele tem um cronograma de pagamento não favorável, porque ele foi resultado de uma compra a prazo e não de uma compra com emissão de CRI para um financiador de 10 anos, né? Que isso é uma possibilidade que a gente está trabalhando, né? Transformar essas obrigações de curto prazo em algo da ordem de 10 a 15 anos, aí você alivia o fluxo de caixa, né? Eu estou vendo uma pergunta aqui que fizeram, se o cap de aquisição é atualizado mensal, congelado na data de aquisição, então apareceu aqui na minha tela. Exato. Se me permite, se olhar, quem tiver aqui, tiver com o relatório em mãos, se você olhar, eu vou até abrir aqui para mostrar, eu vou pegar o de maio, está aqui. A página é a 8. Se você olhar na página 8 do relatório de maio, você tem lá, eu falo de yield, lá não tem cap rate, lá tem yield. O cap rate está no descritivo do ativo. Esse é o número que vocês têm que prestar atenção como cotista do nosso fundo. O que eu estou entregando como gestor do fundo para vocês versus o custo de aquisição e o custo, vamos chamar assim, atualizado, né, o custo da avaliação que foi feita em dezembro. Como vocês sabem, nós temos que fazer, nós somos obrigados a fazer reavaliação dos ativos todos os anos, no final do ano. Em dezembro vai ter uma nova reavaliação. Algumas vezes o valor sobe, algumas vezes o valor cai. Como a gente comprou muito barato, os valores subiram. A gente não tem certeza que vão subir para sempre. Tem que deixar isso claro para vocês aqui, obviamente. Mas o que interessa é isso. Se você olhar o yield implícito no valor contábil, que a gente chama de contábil, né? Porque a gente usa a terminologia contábil e avaliação, né? A avaliação é o valor patrimonial do fundo. O contábil é o que a gente chama do valor histórico. Quanto me custou o ativo, mais ITBI, mais diligência, mais eventuais investimentos que nós tenhamos feito no ativo. Por exemplo, lá em Camaçari, gastamos 2 milhões e tal, já tem mais 1,5 milhão comprometido, então vamos gastar agora 300 mil em Cotia e assim por diante. Esse dinheiro que entra no imobilizado faz parte do nosso custo contábil, do valor contábil do imóvel. O nosso yield médio está em 10% do aluguel. Isso não é o 10% de entrega na ponta final do cotista. Você tem que tirar depois as despesas do fundo, tem uma série de coisas que tem que ser tirado desse valor. Mas isso é para vocês poderem olhar o que os imóveis estão gerando, cada um deles. E cada um tem sua taxa de gestão, de retorno. Queimados está entregando mais de 12%, por exemplo. Camaçari entrega 9,3% e assim por diante. Se vocês puderem olhar lá, vocês vão ver que o retorno está sempre acima ou muito próximo agora, de 9%. Marcelo, tem um comentário interessante do Wilson Rausch: comprar barato é a chave, mas o mercado não está acostumado com isso. Então, nós tivemos, vamos dizer, a sorte, a competência, né, de comprar ativos que a gente achava na época que eles estavam abaixo do seu valor justo, né? Teve uma avaliação que levou o valor patrimonial de 100 para 120 reais por cota, quer dizer, teve um aumento do valor justo dos imóveis em 20% nos últimos 12 meses. Obviamente, precisa tomar cuidado com esse número, porque ele não é necessariamente real. Quer dizer, um ativo só vale aquilo que alguém está disposto a pagar por ele, né? Quer dizer, então, essa é uma avaliação, né, que é uma medida a mais próxima possível da realidade, mas ela só se materializa se alguém vier e pagar aquele preço, né, por ele. Então, tem que ter uma certa, vamos dizer... E se você me permite, como eu trabalhei também com avaliação, quando eu estava na CUSP, né, eu comandava o time de avaliação, né, tinha lá os diretores, os gerentes todos respondendo para mim. A avaliação, ela vale no dia que ela foi feita. Não tem essa história de que vale 6 meses ou vale 1 ano, porque ela é um retrato daquele momento. Então, em dezembro, qual que era os juros? Qual que era a expectativa do ano de 22? Quer dizer, o que estava na cabeça do avaliador quando ele botou as premissas no relatório era de dezembro do ano passado, do começo de dezembro do ano passado. O mundo mudou muito, não tinha guerra, a pandemia estava acabando, quer dizer, de repente vai... Sabe, a gente... Hoje, se fosse fazer avaliação, o valor seria diferente. Para cima ou para baixo, não sei dizer. O avaliador tem a independência para fazer isso. E tem a norma da BNT que ele tem que seguir, a norma técnica.
Mas existe é importante a gente lembrar disso. A gente é obrigado a fazer essa avaliação, é um bom sinalizador do que nós estamos fazendo como gestores, mas eu concordo em número, gênero e grau, Moise. O ativo vale o que ele gera e o que alguém paga por ele. São as duas coisas em Exato. conjunto, né? Marcelo, tem um comentário aqui bacana do Diego Brandão. Marcelão, excelente gestor, tamo junto. Bacana. Obrigado. É legal, você sabe, é legal de vez em quando receber um elogio, sabe por quê? Porque normalmente nos blogs, nos WhatsApp, nos grupos, o pessoal realmente critica bastante, às vezes, a gestão, né? Às vezes com razão, às vezes sem entendimento do que a gestão está tentando fazer, né? Porque a Sim. gente trabalha diariamente na gestão dos fundos, né, dos ativos, e não tem condições de ficar anunciando toda e qualquer estratégia, toda e qualquer, vamos dizer, atitude, né, né, o que nós estamos fazendo nos fundos, né, se compra, não compra, vende, redeia, emite, né? Então é bacana, parabéns, Sim, receber obrigado. um Obrigado. elogio desse. Agradecemos, Diego Brandão. Obrigado, Diego. Espero que você seja cotista nosso, né? Esteja feliz com os resultados. Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta agora eu, né? Sim. Nós temos como mandato e responsabilidade e o alcance do nosso trabalho é com relação ao fundo, aos ativos, né? Então, você compra, você vende, você gerencia, você aluga, você alavanca, desalavanca, tudo dentro do ambiente do fundo imobiliário é onde está a nossa responsabilidade, né? A cota, ela é uma consequência do mercado que está fora do nosso controle, de Sim. fato. Se a gente não fizer nenhuma besteira muito grande, né, a cota está fora do nosso controle. Ela depende de condições econômicas, ela depende de custo de oportunidade, ela depende de liquidez em mercado secundário, depende da Selic que o investidor calcula, né? A cota do Helg, ela está, na minha visão, depreciada. Ela deveria estar lá em cima e ela está a 75, né, reais por cota, que dá um dividend yield, baseado nesse último que você anunciou, de quase 14% ao ano, talvez até mais, né? Sim. A gente não sabe exatamente o valor, o porquê que está desageado, né? A gente imagina que seja uma circunstância de liquidez na cota no mercado secundário, né? Então, Olha, fala. quando eu trabalhei como analista de investimento de bolsa, comecei minha carreira nessa área, a gente brincava que se eu tivesse que saber uma única informação do dia seguinte, era o fechamento do índice futuro. Bastava eu saber isso para ficar milionário, não precisava saber mais nada. Então é impossível você acertar o futuro, você não sabe como vai ser e você não conhece a dinâmica de mercado, né? Já tem uma piada que a gente fala, por que a bolsa subiu hoje? É porque tem mais comprador do que vendedor, né? Porque muitas vezes você não tem explicação, é meio irracional o mercado. Então eu concordo com você, a gente não controla, é exógeno à nossa vontade, é exógeno ao nosso trabalho, inclusive. Eu acho que muita gente não tem visão real do que estava acontecendo, é o efeito manada, né? Vai na onda, entra na onda e sai na onda, não sabe o que aconteceu. E geralmente essas pessoas, aí eu gostaria de fazer uma crítica não só ao mercado de fundos, mas no mercado como um todo. Existe muita gente que vai na onda, não presta atenção, não ouve os especialistas, não ouve os analistas de verdade, a pessoa que publica relatórios sobre os fundos, que olha com cuidado, e eles acabam entrando e saindo na hora errada. E depois culpam os gestores, não culpam o momento que eles entraram, porque existem coisas que são, como eu disse, fora da nossa vontade. Se você não está prestando atenção ao movimento de mercado, a correlação que existe entre juros e mercado imobiliário, condição macroeconômica nacional e internacional, e a própria gestão do fundo, os ativos que a gente tem, qual é a perspectiva de crescimento de aluguéis e assim por diante, a mistura que tem que ser jogada no liquidificador para sair o resultado se você vai comprar ou não. Exato, porque, Marcelo, não é recomendação de compra, tá? Exatamente. Mas se você pensa que um fundo cujo valor patrimonial ou avaliação dos ativos é 120, está negociando a 75, e o dividend yield dá 14% ao ano, quer dizer, se você tiver uma apreciação dessa cota de 10% ao ano, você está falando em 24% ao ano. Tem dois comentários aqui, como não apareceram na caixinha, às vezes a gente perde. A Sim. Flávia aqui na Navarro diz: a maioria das críticas deve ser de quem não compreende como é necessário para se criticar. Vocês são muito competentes e sérios. Parabéns. Obrigado, Flávia. E o Maurício Segato escreveu aqui: a minha pergunta foi para o cenário do Helg.
e não para o RECT. Pena que pularam minha pergunta. Maurício, eu não sei onde está a sua pergunta. Para colocar a pergunta para eu enxergar melhor, é melhor na caixinha. Porque aqui, como os comentários eles vão passando, a gente às vezes perde, tá, Maurício? Então, você desculpa, mas infelizmente, se você colocar na caixinha, eu consigo ler melhor. Na caixinha é no interrogação com a bolinha que tem No do ponto lado. de interrogação que tem. É. Depois aqui tem o Benilson. O que ele fala? Foi subscrito total das cotas do RECT 11 na emissão, valor relevante. Ok, do RECT, o fato relevante saiu hoje, né, das sobras, mas nós vamos falar na semana que vem, depois que terminar o período de silêncio, nós vamos fazer uma live com o Marcos Ayala sobre RECT, né? Aqui o Maurício fez a pergunta, então, existe alguma preocupação de algum FOF ter 5% e solicitar a Assembleia e fazer alguma troca? Olha, o investidor é soberano, né, Maurício? Então, se tiver investidor descontente com 5%, sempre pode solicitar a Assembleia, né? O importante é que, numa eventual Assembleia, se isso acontecer, os outros 95% tenham uma compreensão do trabalho que está sendo feito e acreditam na gestão, né? Então, acho que essa é uma preocupação que existe em qualquer fundo, né? Qualquer fundo. Teve uma tentativa no BMLC, teve uma na Mogno, teve um aqui acolá. Quer dizer, o mercado está fazendo alguns movimentos de consolidação, de takeover e tal, e isso é um movimento natural. Por quê? Porque quando o mercado está booming, né? Como a gente fala, quando ele está um mercado potente, o pessoal comprando e as cotas subindo, você tem um crescimento orgânico grande de todos os fundos e todas as gestoras. Quando o mercado entra vamos dizer, num momento assim de parada, né? Por causa de vários fatores econômicos, taxa de juros, tudo, algumas gestoras querem crescer através de aquisições e não organicamente, né? Então, isso é natural. E é uma coisa que é da vida, tem que ser lidado se isso eventualmente acontecer. Se a gente começar a pensar nesse tipo de coisa, não sai da cama, né? Que pode sair de casa e ser atropelado por um ônibus. É o mesmo tipo de raciocínio, né? O que a gente tem que fazer é olhar sempre os dois lados e tomar muito cuidado que não vai atravessar a rua, mas tem que viver a vida. Exato. O nosso trabalho, como casa, como gestão, a gente está fazendo, e modéstia à parte, fazendo muito bem, né? Tá aí, os números estão aí que não nos deixam mentir. Exato. Mas... Marcelo, tem uma pergunta, daqui a pouco nós vamos ter que encerrar, sim, mas o Gustavo Bornal pergunta, em parte a depreciação da cota não foi em razão da subscrição suspensa? Essa eu vou responder. Não foi. A cota, ela depreciou ao longo do período que o fundo estava com o pedido na CVM, né? Como funciona o processo? Você entra, primeiro que você identifica os ativos, negocia, assina compromisso de compra e venda sujeito a fundraising. Tem um processo de 2 meses. Aí tem que entrar na CVM para fazer o pedido do registro da emissão. Isso leva mais uns 30 a 60 dias. Então, é um ciclo muito longo. O preço da cota estava na faixa de R$ 90 por cota quando começou esse processo. E, pelo fato da Selic, e talvez por força de 1 ou 2 investidores que estavam vendendo posição, né? A gente imagina que tinha vendedor diariamente, a cota foi caindo até 70. Quando a emissão foi lançada, estava em 70. Então, não foi a emissão suspensa que causou o preço de 70. Isso foi anterior a ela, né? E, obviamente, todo mundo sabe, quando você cai, por exemplo, 50% num ativo, para subir, tem que subir 100%, né? Então, o esforço de subida é muito maior. Mas acho que os resultados que nós estamos tendo e o trabalho do Marcelo, talvez, no médio prazo, possa se materializar no valor da cota, né? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Marcelão, o Zimir, ele está perguntando, Marcelão, tenho Helg na carteira desde o começo, estou feliz com o fundo, forte abraço, legal, obrigado pelo apoio. Obrigado. Eduardo Siqueira, sou cotista Helg, estou bastante satisfeito com os números, parabéns pelos últimos relatórios. Carteira de FIIs, está perguntando, todos os contratos que vêm estão em negociação? Sim, estão em negociação, isso aqui o Marcelo já comentou. O mercado não está aqui, Wilson House, o mercado, né?
bom para investidor montar posição e ruim para os aventureiros. Quer dizer, o que acontece é o seguinte, Wilson, como o mercado de fundos imobiliários se tornou muito popular, muitos investidores acabaram entrando por força do dividendo, sem de fato olhar que o mercado imobiliário e, consequentemente, o mercado de fundos imobiliários é um mercado de longo prazo. Quando você compra uma sala comercial, um apartamento para aluguel, ou qualquer outro imóvel para renda, você compra com uma perspectiva de longo prazo, de 5 anos, de 10 anos, né? Mas os investidores de fundo imobiliário, por força da liquidez diária, acabam perdendo essa perspectiva de que imóvel é para longo prazo, né? Por exemplo, você compra um apartamento hoje por R$ 500 mil para alugar, certo? Se eventualmente ele não está alugado, ou se eventualmente a Selic sobe de 8% para 14% ao ano, você não sai vendendo esse imóvel por 250 mil. Você não faz isso. Você fala, não, peraí, paguei 500 mil, vale, é longo prazo, no médio prazo, a Selic vai cair de novo, meus rendimentos estão aí. Só que o que você não faz no imóvel, você faz no fundo imobiliário. Muito investidor, quando a cota cai 50%, ele sai vendendo. E esquece que tem um imóvel com uma perspectiva de longo prazo, né? Mas isso eu acho que é parte do processo de aprendizado. Nós temos 1.600.000 investidores, dos quais talvez 1.200.000 entraram nos últimos 2 anos. Infelizmente, no momento que os ativos começaram a perder valor, né? Então, obviamente, quando começar de novo a recuperar preço dessas cotas, não é nossas cotas, as cotas de todos os outros, eu não vou nomear, mas muitos outros fundos de investimento imobiliário, principalmente os de tijolo, estão sofrendo de uma maneira semelhante aos fundos nossos, por exemplo, com cotações abaixo do seu valor justo. Mas isso deve se corrigir no médio e longo prazo, porque investimento imobiliário tem que ter essa visão de médio e longo prazo. Marcelo, eu vou pegar uma última pergunta, senão a gente vai ficar aqui. O Gustavo agradecendo, entendi, obrigado pela explicação. Minha próxima reunião é às 11 da manhã de amanhã, mas tenho tempo aqui para falar. Não tem problema. Não, olha, hoje eu fiz live com investidores, já participei de pipeline, já fizemos isso, né? Já emitimos um comunicado de sobras do RET. Infelizmente, essa semana ainda não tem nenhum comunicado de novos inquilinos, né? Mas nós estamos aqui firme, trabalhando firme, porque o desafio, depois desse período de pandemia, foi absolutamente gigantesco, né? Eu, por exemplo, estou em fundo imobiliário faz 25 anos, né? Nunca passei por um período dessa natureza, onde você tinha crise, né, sanitária, onde você tinha vacância, onde você tinha aluguéis não sendo reajustados, porque os índices explodiram para 30% ao ano, onde você tem uma Selic crescente que deprecia ativos de menor liquidez e de longo prazo. Então, todo esse cenário que nós estamos vivendo, ele está exigindo dos gestores como um todo, né, um desafio muito grande. E imagino que, tendo paciência e com bom trabalho, isso vai se transformar em benefício aos investidores e a nós, como gestores. Porque eu, por exemplo, e você, nós somos investidores dos nossos fundos, né? A gente investe, temos 4 fundos imobiliários, eu invisto nos 4 fundos imobiliários. Tipo, estamos juntos de verdade, né? Não é estamos juntos só na conversa, né? Então, é isso. Fala, Marcelo, palavras finais aí. Então, eu queria só ler um ponto que eu vejo recorrente nos comentários, e você teve uma pergunta agora que você fez, sobre os vencimentos dos contratos. Na verdade, parece que tem um monte de contrato que está vencendo a semana que vem. Nada mais longe da realidade. Se você me permite, em Cotia, eu tenho um contrato que é o BTS que vence o ano que vem. A gente já negociou a extensão dele como contrato típico até 2032. A gente só não assinou porque estamos negociando agora cláusulas de saída. Multa, aviso prévio, mas já está verbalmente fechado por e-mail
e eles cumprem aqueles que a gente combina e tem, inclusive, pagaram os reajustes sem a gente ter Mas, aditivo. Marcelo, você só pode anunciar isso com fato relevante. Eu sei disso, mas tá no relatório isso, a gente colocou no relatório 2032, porque a gente já, só que não está formalizado ainda tá no e-mail, né? Mas eu quero o contrato assinado. Bem. Mas se está no relatório ou fato relevante, a gente pode Sim, anunciar. exatamente. Caso contrário, a gente não pode. Sim, mas quando você olha, por exemplo, Extrema, eu tenho um contrato que vence agora em julho, como eu já falei aqui no começo, já renegociamos, não formalizamos ainda, por mais 2 anos. Então, assim que formalizar, vamos anunciar isso em fato relevante também. Então, é um contrato em Extrema e eles pediram para ser mais curto. E eu concordo, porque como o mercado lá está em mudança veloz, tudo que vai para o mercado já vai alocado, a perspectiva de a gente ter um aumento daqui a 2 anos é grande. Então, eu não me importo ter um contrato de 2 anos. Contagem, o nosso contrato é longo, vai até 2028, está no relatório. No caso de Camaçari, eu tenho lá 4 contratos com a Velog, um contrato com a DEC Minas e um com a IBR, e um com a Transparaná. Então são 7 contratos. O da Transparaná, que é o pátio, de propósito a gente fez de um ano só. A gente agora vai formalizar agora o contrato, mas a gente renovou, ele venceu em maio, por 1 ano, porque eu quis renovar, eles queriam 5 anos. Aí você é louco, Marcelo? Não sou louco, porque a gente não sabe o que vai fazer com o pátio. E eu quero ter a liberdade daqui a 1 ano poder falar, bom, vamos renovar por mais 1 ano, ou por mais 5, ou vamos tirar o inquilino e vamos desenvolver um galpão no pátio se a gente tiver capacidade de buscar dinheiro do mercado para fazer isso, por exemplo. Espero que o inquilino não esteja participando. Não, mas deixa eu te interromper um minuto. Tem um comentário aqui, a Pati Brandão está falando para a gente salvar a live. A live ela fica salva no meu perfil do Instagram e nos próximos 1 ou 2 dias a gente coloca também no nosso canal do YouTube, tá? Então fica salva e no YouTube daqui a 2 dias também, né? Mas, Moisés, só para ir nesse gancho, o Carlão da Transparaná sabe disso, está no relatório, está escrito no relatório. A maior sacanagem que a gente faz é ser transparente, você sabe disso, né? Então, aqui não tem jogo escondido. Tá bom. Marcelo, vamos lá. Alguma palavra para fechamento, porque já ficamos 41 minutos, era para ser 30, foi ótimo a live, O pessoal gostou, Carteira de FI falou excelente live, parabéns ao trabalho, Moisés Marcelo, cotista de REC-R, RECT-HELG, maravilha, obrigado pelo apoio. Pessoal. Fala aí, Marcelo, vamos lá, palavras finais. Agradecer em primeiro lugar por quem esteve aqui com a gente, depois quem assistir isso depois, que vai ouvir a nossa conversa aqui também, então já agradeço antecipadamente, colocar a REC e a mim como gestor sempre à disposição de vocês para prestar esclarecimentos, o que a gente puder falar, a gente sempre vai falar, vai ser sempre super transparente, e a ideia é sempre melhorar o relatório, críticas construtivas são extremamente necessárias e bem-vindas. Nós estamos passando por um momento único na história do mundo e do Brasil, é um ano eleitoral, é um ano difícil, juros altos, mas no longo prazo a gente sabe que logística vai continuar sendo necessária, a nossa visão estratégica tem se provado correta e a gente está aqui para o longo prazo, não é para a gente entrar e sair no curto prazo, no desespero, naquela ansiedade de tentar resolver alguma coisa na semana que vem. Ativo imobiliário é uma aposta, né? É um investimento de longo prazo. E é isso que eu peço para que vocês levem em consideração quando olhem para as nossas estratégias e não fiquem só preocupados. Não, mas vai vencer o contrato semana que vem. Não, gente, não vai. A gente está olhando para tudo. Está tudo sob controle. Está tudo dominado, que o pessoal fala. E é isso. Beleza, obrigado, Marcelo. Moisés. Amanhã a gente se vê no escritório. Estou lá de novo. Beleza. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pro pessoal que participou. É muito bacana fazer essas lives. A gente vai fazer com uma frequência maior, né? De todos os fundos, com os gestores, portfolio managers. Vou deixar gravado aqui. E então, até a próxima. Te vejo amanhã, né? Amanhã eu tenho 3 reuniões no escritório. Só para falar uma coisa, uma promessa aqui para vocês. Eu estou sendo cobrado, inclusive o professor Baroni sugeriu isso para a gente. Eu quero fazer vídeos e fotos de drone para a gente colocar nos ativos para vocês poderem ter uma mais... Como é que fala assim? Tangibilizar. Exatamente. Dislexia. Marcelo, aqui, né? Compra o drone amanhã. Cadê não, esse comprar drone? não vou comprar. A gente contrata, pô, é baratinho. Antigamente era uma fortuna, hoje é barato. A gente vai fazer isso e aí posta no nosso site, posta no nosso canal do YouTube, aqui na página do Moise também.
Nos próximos 3 meses teremos novidades nesse campo. Tá bom, vamos fazer drone então. Tá bom. Falou, Tá bom. pessoal. Obrigado e uma boa Obrigado. noite para todo mundo. Obrigado, Marcelo. Obrigado.